Tripulações de tanques da 3ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia avançam em direção às posições do exército russo, em uma das aldeias ocupadas da região de Kharkiv. Enquanto seguem pela estrada destruída, movem-se com cautela, mas com determinação. A paisagem ao redor revela casas queimadas, estruturas retorcidas e marcas profundas de semanas de combate intenso. Em meio ao som distante de explosões, a 3ª Brigada segue adiante. Os combatentes ucranianos se aproximam em movimento firme, disparando contra os ocupantes que se escondem em esconderijos, por entre casas meio destruídas, atacando de perto usando 2 tanques. A poeira sobe enquanto os projéteis atingem os alvos. As tripulações se comunicam por rádio, garantindo que cada avanço seja coordenado. As ruas estreitas da aldeia dificultam a manobra, mas os soldados seguem, metro após metro. Mesmo sob ameaça constante, os tanques tornam-se rapidamente alvos de drones russos. O zumbido metálico no ar denuncia a aproximação dos drones explosivos, que circulam pelo campo de batalha como predadores silenciosos. Mas isso não os impede. A disciplina e a experiência da tripulação se mostram essenciais. Durante a operação, um dos drones acerta o veículo, provocando um incêndio repentino dentro do tanque. As chamas iluminam o interior por alguns segundos, mas a tripulação age de imediato, seguindo protocolos treinados repetidamente em condições extremas. Ainda assim, as tripulações reagem com precisão, extinguem o fogo imediatamente e continuam sua missão, como se nada tivesse acontecido. A fumaça se dissipa rapidamente, e o tanque volta a se mover rumo ao objetivo. Vários drones inimigos erram seus alvos, o que ajuda os combatentes ucranianos a completar a missão com sucesso e se retirar da área logo em seguida. Sob fogo inimigo e pressão constante, a retirada é rápida, planejada e eficaz, garantindo que todos regressem com vida após a incursão. Logo depois, um vídeo dos ataques de drones da Ucrânia a posições russas é divulgado nas redes sociais. O mundo assiste, atônito, ao poder da tecnologia moderna na guerra. A filmagem dramática captura o momento exato dos ataques, em visão de primeira pessoa, mostrando drones atingindo diversos equipamentos militares russos, tanques, veículos blindados, motocicletas que se deslocavam pela linha de frente e acabam destruídos após ataques implacáveis. Cada explosão é registrada com uma clareza perturbadora. O ataque interrompe a ofensiva russa. A operação bem-sucedida ilustra a eficácia dos drones ucranianos e sublinha a superioridade de Kiev na guerra tecnológica contra a Rússia. Essa superioridade vem sendo construída ao longo dos últimos anos, com treinamento especializado e inovação acelerada. Atualmente, a Ucrânia utiliza drones amplamente na guerra lançada pela Rússia em fevereiro de 2022. A cada mês, novos modelos surgem, muitos improvisados, outros sofisticados e fabricados em série. Essas aeronaves são consideradas responsáveis por cerca de 3/4 das baixas do campo de batalha russo. É um número impressionante que demonstra o impacto das tecnologias autônomas na guerra moderna. Um dos fatores-chave é a criação de uma parede de drones, com cerca de 10 km de profundidade ao longo da linha de frente. Essa barreira aérea impede avanços, destrói comboios e dificulta a movimentação das tropas russas. Kiev tem implantado um arsenal crescente de drones de longo alcance para atingir alvos estratégicos em territórios ucranianos ocupados, bem como no interior da própria Rússia. Bases militares, depósitos de combustível e radares têm sido atingidos com precisão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou neste mês que a produção em massa de drones domésticos e mísseis será ampliada até o final do ano. Para o governo ucraniano, isso representa independência tecnológica e vantagem tática no conflito. Enquanto isso, a frota de superfície da Rússia enfrenta problemas que sua própria liderança não previu. Navios envelhecidos, manutenção atrasada e falta de estratégias claras colocam a marinha russa em posição vulnerável. Essa análise foi apresentada por Chris Osborne, presidente do Warrior Maven, Centro de Modernização Militar e ex-funcionário do Pentágono, em artigo para o National Security Journal. Segundo ele, o único porta-aviões russo, o almirante Kuznetsov, permanece em um longo processo de reparos ou modernização, não por falta de financiamento, mas porque Moscou simplesmente não sabe o que fazer com o navio, nem quais são suas perspectivas futuras. Enquanto isso, outros países seguem modernizando suas frotas. Uma mudança conceitual e de paradigma é iminente, afirma o especialista. A guerra está desviando a maior parte da atenção do Estado e deixando a indústria naval militar parcialmente nas sombras, enquanto suas possibilidades futuras são avaliadas. E, enquanto Moscou pondera, a Rússia acaba ficando sem uma frota de superfície moderna e de pleno direito. Vários navios-chave simplesmente faltam. Osborne ressalta que, apesar disso, não há urgência imediata para utilizar essa frota.
Mas lembra que, para uma superpotência que deseja projetar poder marítimo global, a Marinha é essencial como símbolo e como ferramenta estratégica. Sem ela, a presença internacional se enfraquece. Ele explica que, se a Rússia quisesse competir com os Estados Unidos em poder naval global, até poderia, mas não de imediato. Seria necessária uma reestruturação profunda de toda a infraestrutura militar, algo que levaria pelo menos a próxima década. É um processo longo, caro e complexo. Mesmo assim, o analista reconhece que Moscou ainda possui recursos suficientes para representar um adversário extremamente perigoso para a Europa e para os Estados Unidos. Mas, se quiser projetar influência além do continente europeu, a Rússia precisará desenvolver uma presença naval muito mais impressionante. Um exemplo é a frota de quebra-gelo. Anos atrás, a Rússia apostou fortemente em sua estratégia no Ártico e obteve sucesso, ao contrário dos Estados Unidos, que focaram primeiro em navios de guerra. O mesmo poderia ocorrer com a Marinha, afirma Osborne. Para competir com a OTAN e os Estados Unidos, a Rússia terá que construir novos porta-aviões. Sem isso, Moscou será incapaz de projetar poder marítimo global, seja no Mar Negro, na África ou em inúmeros outros pontos estratégicos. No momento, tais capacidades simplesmente não existem. Uma superpotência moderna não pode confiar apenas em mísseis de cruzeiro, conclui Osborne. Poder marítimo exige mobilidade, alcance e presença constante. Enquanto isso, a Ucrânia segue avançando em seu próprio campo tecnológico. Seus laboratórios e equipes de engenharia trabalham dia e noite, buscando superar os modelos anteriores e ampliar seu alcance ofensivo. Graças ao desempenho eficaz dos drones navais, a Ucrânia já destruiu pelo menos um terço da frota russa do Mar Negro. O cofundador do Deep State, Roman Porali, declarou que um terço da frota russa está hoje no fundo do Mar Negro graças aos drones de superfície. Navios que antes dominavam a região agora repousam silenciosamente no fundo do mar. Com eles, a Ucrânia conseguiu desbloquear rotas de navegação essenciais para o transporte de grãos. Como resultado, o inimigo agora tem medo de enviar navios para o Mar Negro. A presença ucraniana no mar, antes limitada, agora redefine toda a dinâmica da região.